Olá, vamos dar início à nossa aula de eletrodinâmica. Nesta aula, falaremos um pouco sobre a corrente elétrica. A eletricidade tem origem em uma partícula muito pequena que se movimenta pelos fios e aciona todos os aparelhos elétricos que nós conhecemos. Neste nosso exemplo, nós temos uma bateria, que é a fonte, que irá acionar uma lâmpada, e por dentro dos fios condutores nós temos a passagem de carga. Bem, quando o fio está desligado, ou seja, quando não está passando corrente elétrica, microscopicamente nós podemos dizer que as cargas estão livres e em movimento aleatório devido à agitação térmica. Olhe a imagem. Nesta imagem nós podemos perceber que os elétrons estão em movimento desordenado. Neste caso, nós não temos passagem de eletricidade, ou seja, nós não temos corrente elétrica passando no fio. Como é que nós faremos, então, para que se estabeleça uma corrente elétrica? A primeira coisa que nós devemos fazer é criar um campo elétrico, onde esse campo elétrico irá atuar nas cargas, conforme nós mostramos aqui na imagem, e esse campo elétrico irá aplicar uma força nestas cargas, fazendo com que elas se movimentem em uma única direção. Nesse sentido, nós temos o estabelecimento do que fisicamente chamamos de corrente elétrica. Então, de novo, ao estabelecermos o campo elétrico na região das cargas, verifica-se o quê? O movimento ordenado, que se apresenta superposto ao primeiro. E neste movimento, nós podemos chamar de movimento de deriva das cargas livres ou corrente elétrica. Nós representamos a intensidade da corrente elétrica pela letra I, conforme você pode ver aqui. E ela é definida, esta corrente, como a razão entre a quantidade de carga que atravessa o fio e a quantidade de tempo necessário para essas cargas atravessarem esse fio. A unidade padrão no Sistema Internacional de Unidades para a medida da intensidade da corrente elétrica é o ampere. Tá? Voltando aqui na equação, nós temos o I, intensidade da corrente elétrica, o ΔQ, a quantidade de carga, e ΔT, o intervalo de tempo. Vamos para o exercício. No exercício, diz o seguinte: calcule o módulo da carga elétrica que atravessa o fio condutor percorrido por uma corrente elétrica de 3 amperes durante um intervalo de tempo de 2 segundos. Com os dados que nós temos aqui, nós podemos calcular essa quantidade de carga que ele pede na questão. Basta usarmos a corrente, que é de 3 amperes, e pegaremos o tempo, que é de 2 segundos. Lembrando da relação, basta que nós escrevamos o seguinte: ΔQ sobre ΔT, onde esta equação aqui pode ser reescrita da seguinte maneira: ΔQ é igual a corrente, aqui está dividindo, passa para lá multiplicando, vezes o ΔT. E, portanto, a nossa quantidade de carga vai ser a corrente elétrica multiplicada pelo tempo, que nos vai dar 6 coulombs de carga, que é o nosso ΔQ. E que, portanto, nós temos aqui a letra B. A gente pode também estabelecer a corrente elétrica relacionando com o número de elétrons que atravessam o fio condutor durante um determinado intervalo de tempo. Existe uma relação que diz que a quantidade de carga que atravessa o fio é estabelecida pela quantidade, ou seja, o número de elétrons, multiplicado pelo valor de um elétron, da carga de um elétron. Esse valor ele foi obtido experimentalmente por Millikan e equivale a um valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Traduzindo, se eu quero saber o valor da quantidade total de cargas que atravessam o fio, basta saber o número de elétrons e multiplicar pelo valor de cada elétron para eu saber a quantidade de carga total que passou. E que, portanto, nós podemos reescrever a nossa primeira equação da seguinte maneira, onde aqui nós tínhamos o Q, que era a quantidade total de cargas, nós podemos reescrever assim. I, que é a corrente elétrica, é a quantidade de cargas, que agora nós escrevemos N vezes E, dividido pelo tempo, tá? Onde, de novo, N é o número de elétrons
O Ezinho é a quantidade de carga elétrica, que é a carga elétrica fundamental, que vai ser este valor aqui, é o valor experimental. E não esquecendo que no Sistema Internacional de Unidades, a medida de intensidade da corrente elétrica, como falamos, é o ampere. Tá certo? Vamos para a questão. O exercício diz: determine a intensidade de corrente elétrica que percorre um fio condutor, ou seja, ele quer saber a quantidade de corrente elétrica que percorre o fio condutor, sabendo que durante o intervalo de 2 segundos, aqui nós temos o nosso ΔT, vamos anotar aqui embaixo, esse condutor foi atravessado por um total de 4, 10 a 20 elétrons, que é o N. Então vamos anotar aqui o N. 4, 10 a 20 elétrons. Lembrando que o valor do módulo da nossa carga, como vimos aqui anteriormente, é 1,6 10 a menos 19 coulombs. Vamos fazer o cálculo aqui do lado, lembrando que a nossa corrente elétrica agora, como temos o número de elétrons, vai ser N vezes E multiplicado por ΔT. Vamos fazer aqui do lado. O N, que é o número de elétrons, 4, 10 a 20. Então, coloque aqui 4, 10 a 20. A equação manda a gente multiplicar por E, que é o valor da carga elementar, que é todo este valor aqui. Vamos anotá-lo. E a equação manda a gente dividir pelo tempo. Vamos dividir então o tempo, que no nosso caso aqui é de 2 segundos. Aqui nós temos o seguinte, o 4 dá para dividir por 2. 4 por 2 dá 2 aqui em cima. Tá? Então, nós organizando tudo isso aqui, nós vamos ter 2 vezes 10 a 20 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Certo? Bem, nós podemos multiplicar logo aqui, ó. 2 vezes 1,6 dá 3,2. E esse 10 a 20 com esse 10 a menos 19, repete a base e subtrai 20 menos 19, que vai dar 1. 10 elevado a 1 é 10, 10 vezes 3,2, 32. 32 o quê? Amperes, que é o nosso valor da corrente elétrica. E, portanto, nós vamos marcar a alternativa B. Em seguida, vamos falar sobre o sentido da corrente elétrica. O sentido da corrente elétrica podem ser dois. Nós temos o sentido real e nós temos o sentido convencional. Quando nós temos um fio que está passando corrente elétrica, nós podemos imaginar o seguinte, que se de um lado eu tenho um potencial maior e do outro lado eu tenho um potencial menor, eu posso dizer que o sentido real é aquele sentido em que as cargas elétricas que se movimentam, elas vão do menor potencial para o maior potencial. No caso, neste sentido aqui, que é o sentido dos elétrons, é o movimento dos elétrons. Então, os elétrons se movimentam nesse sentido. Esse seria o sentido real. O que é o sentido convencional? O sentido convencional é o sentido que vai do maior potencial para o menor potencial, ou seja, ele vai no sentido contrário, ele vai do positivo para o negativo. Este sentido é o sentido histórico da corrente elétrica, porque os físicos acreditavam no século XIX que a eletricidade era estabelecida pelo fluxo de cargas positivas. Posteriormente se descobriu que não eram cargas positivas, e sim elétrons que se movimentavam. A gente pode até entender que quando o elétron ele sai de uma posição aqui, ele deixa uma lacuna, e essa lacuna fica positiva. Então, quando o elétron se movimenta para a esquerda, significa que ele vai deixando cargas positivas, teoricamente, podemos dizer assim, se movimentando para a direita. Então, não devemos esquecer desses dois sentidos da corrente. O sentido convencional é o sentido que geralmente você verá em livros didáticos de física para ensino médio. Aqui nós temos mais um exercício. De acordo com o sentido convencional da corrente elétrica, então, notando que ele está falando do sentido convencional, tá?
As cargas só se movem devido à agitação térmica? Não, não faz sentido. As cargas movem-se do potencial mais baixo para o potencial mais alto? Não, é o contrário, né? Como a gente acabou de ver ainda agora. Letra C. As cargas movem-se do potencial mais alto para o potencial mais baixo? Sim, esse é representado pelo sentido convencional. Então, podemos marcar logo aqui a letra C, certo? E, portanto, as outras já estão eliminadas. Existem dois tipos de corrente elétrica, para finalizar aqui. Nós temos a corrente contínua, que é o sentido da corrente que ela vai em um único sentido, e, portanto, é chamada de contínua. E nós temos a corrente alternada, que é quando o sentido do movimento se altera. Quais são os dois maiores exemplos que nós podemos falar para vocês? Nós temos aqui as pilhas, né, e as baterias, que são representadas pela corrente contínua. Ou seja, a corrente apenas passa em um único sentido. E quem é que representa a corrente alternada? As tomadas, que são as CA, corrente alternada. Ou seja, a corrente elétrica ela oscila. Então, se nós fôssemos desenhar o gráfico da corrente elétrica, nós teríamos uma corrente elétrica oscilante aqui. E se nós fôssemos desenhar o gráfico da corrente contínua, nós teríamos uma linha constante. Para finalizar aqui, encerrar a aula, nós vamos falar aqui de uma questão que caiu no Enem. Um circuito em série é formado por uma pilha, uma lâmpada incandescente e uma chave interruptora. Ao se ligar a chave, a lâmpada acende quase instantaneamente, irradiando luz e calor. Popularmente, associa-se o fenômeno da irradiação de energia a um desgaste da corrente elétrica, ao atravessar o filamento da lâmpada, e a rapidez com que a lâmpada começa a brilhar. Essa explicação está em desacordo com o modelo clássico de corrente. Então, de acordo com o modelo mencionado, ou seja, ele está falando do modelo clássico, do sentido convencional, o fato de a lâmpada acender quase que instantaneamente, olha que ele está falando de novo, é quase que instantâneo, está relacionado ao quê? Ao campo elétrico que se estabelece em todos os pontos do circuito. Assim que você aciona o interruptor, o campo elétrico se estabelece quase que instantaneamente. Ao se estabelecer quase que instantaneamente, esse campo elétrico, como nós vimos no início da aula, faz uma força elétrica, onde essa força elétrica provoca o movimento das cargas do circuito. Por hoje é só. Te espero nas próximas aulas.